Você já se arrependeu de algo tão profundamente que chegou a sentir vergonha até de olhar para o céu? Já traiu a confiança de alguém que só te ofereceu amor? E se eu te dissesse que um dos homens mais próximos de Jesus Cristo, aquele que prometeu estar ao seu lado até o fim, o negou 3 vezes em uma única noite? Essa é a história não contada de Pedro. Não a versão resumida que você ouve nos cultos ou nas leituras apressadas, mas sim a trajetória crua, humana, cheia de conflitos internos, medo, coragem, fraqueza e redenção. Pedro era como eu, como você, um homem de carne, osso e alma, cheio de fé, mas também de falhas. Leal, mas impulsivo, forte, mas quebrado por dentro. Essa é uma história sobre queda, mas também sobre levantar, sobre vergonha e perdão, sobre traição e reconciliação. Se você já se sentiu longe de Deus, se já teve medo de não ser perdoado, ou se carrega culpas que parecem impossíveis de apagar, então esta história é para você. E eu te prometo, até o final deste vídeo, você vai enxergar Pedro e a si mesmo de um jeito que nunca viu antes. Pedro não era um homem extraordinário. Pelo menos não aos olhos da sociedade da época. Seu nome verdadeiro era Simão. Ele morava em Cafarnaum, uma cidadezinha simples às margens do mar da Galileia. Como muitos dali, trabalhava como pescador. Suas mãos eram calejadas, o rosto marcado pelo sol e pelo vento, e a vida era feita de rotina. Lançar as redes, esperar, puxar, separar os peixes e recomeçar. Era um homem do povo, sem letras, sem estudo, sem prestígio, apenas alguém tentando sobreviver dia após dia, como tantos de nós. Mas é justamente aí que mora o detalhe mais bonito dessa história. Jesus não procurava pelos mais perfeitos, ele olhava para os invisíveis. E Simão era um desses. Certa manhã, depois de uma noite frustrada de pesca sem sucesso, Simão estava lavando suas redes na beira do mar. O corpo cansado, os pensamentos talvez carregados de contas, preocupações, responsabilidades. E então ele viu Jesus se aproximar. Naquela época, Jesus já começava a atrair multidões com suas palavras cheias de poder, verdade e compaixão. As pessoas se apertavam para ouvi-lo, mas naquele momento foi Pedro quem o ouviu de forma mais profunda. Jesus subiu no barco de Simão e pediu que ele afastasse um pouco da margem, para que pudesse ensinar a multidão dali mesmo, em segurança. Simão obedeceu. Ficou em silêncio, ouvindo. Aquela voz mexia com algo dentro dele, algo que nem ele mesmo sabia que existia. Quando terminou de falar, Jesus fez um pedido estranho. Vá para águas mais fundas e lance as redes. Simão hesitou. Afinal, ele era pescador experiente e sabia que aquele não era o melhor horário. Mas havia algo naquele homem, uma autoridade que não era arrogante, mas acolhedora. E ele respondeu: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu estás dizendo isso, vou lançar as redes. E quando lançou, os peixes vieram, em quantidade absurda, tantas que o barco quase afundou. Ali, Simão percebeu que não estava diante de um simples homem. Ele caiu de joelhos e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Jesus, com um olhar que misturava firmeza e ternura, respondeu algo que mudaria a vida dele para sempre. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Simão deixou tudo para trás naquele dia. As redes, o barco, os peixes, o sustento, porque algo dentro dele gritava que valia a pena. Mas ele ainda não fazia ideia de onde aquela decisão o levaria. Nem que seu nome mudaria, nem que sua fé seria testada até o limite. Nem que ele viveria a dor de negar aquele mesmo homem que acabara de segui-lo. Aquela manhã no mar da Galileia não foi só um milagre de pesca. Foi o início de uma virada radical na vida de Simão, que em breve seria chamado de Pedro. Imagine a cena: um barco carregado de peixes, o lucro de um mês inteiro em poucas horas.
Aquilo significava comida na mesa, estabilidade financeira, segurança para a família. Mas diante da presença de Jesus, tudo aquilo perdeu o valor. Ele viu algo nos olhos daquele homem, algo mais valioso que todos os peixes do mar: propósito. Jesus não fez promessas materiais, não disse que a vida seria fácil, mas o jeito como ele olhava, o jeito como falava, fazia qualquer certeza humana parecer pequena. E então Simão fez o impensável. Abandonou tudo. Sim, tudo. O barco, que era seu sustento. As redes, que representavam anos de trabalho. O lucro do dia, que podia garantir estabilidade por semanas. Até sua própria família, que ele sabia que ficaria sem explicações por um tempo. E mais, ele não pediu garantias. Não disse, me dá um tempo para pensar. Não disse, e se não der certo? Ele apenas foi. Quantas vezes na vida a gente hesita diante de decisões por medo de perder o que já temos, mesmo quando o que temos não nos completa mais? Pedro não hesitou. Ele simplesmente reconheceu. Esse homem tem algo que vale mais do que tudo que conquistei até hoje. Mas o que Pedro talvez ainda não entendesse é que, ao seguir Jesus, ele também estava assinando um contrato invisível com a dor, com o abandono, com a dúvida, com a vergonha, com a culpa. Ele achava que estava embarcando numa jornada de glória, mas estava, na verdade, entrando numa estrada onde seu ego seria confrontado, onde sua coragem seria desafiada, onde sua fé, por mais genuína que fosse, seria levada ao limite. E não por acaso. Porque Jesus não escolhe os prontos, ele molda os dispostos. E Pedro era isso, disposto. Disposto a sair da zona de conforto, disposto a arriscar, disposto a fracassar, ainda que não soubesse disso. Naquele dia, ao seguir Jesus, Pedro achava que estava encontrando um novo caminho. Mas, na verdade, estava começando um processo de reconstrução interna que o levaria ao chão antes de ser elevado. Esse foi o início, o ponto de partida. Mas tudo ainda estava por vir. Milagres que ele presenciaria, tempestades que enfrentaria, palavras duras que ouviria e uma noite escura que ele jamais esqueceria. Pedro logo se destacou entre os discípulos. Ele era o primeiro a falar, o primeiro a agir, o primeiro a se jogar, mesmo sem pensar muito nas consequências. Era impulsivo, intenso, coração à flor da pele. Talvez por isso Jesus tenha escolhido justamente ele para ser uma das colunas da futura igreja, porque Pedro era puro, autêntico, mas também frágil. A relação entre Jesus e Pedro não era distante, formal, de mestre e aluno apenas. Era pessoal, profunda, carregada de emoções. Pedro amava Jesus e Jesus amava Pedro. Mas o amor, às vezes, se expressava de formas difíceis de entender. Em um momento, Pedro dizia com fervor: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogiava. Feliz é você, Simão, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. Minutos depois, quando Jesus começou a falar que iria sofrer, ser preso e morto, Pedro o repreendeu, como se soubesse mais que ele. E então Jesus olhou para ele e disse: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. O mesmo Pedro que foi chamado de bem-aventurado. Agora era uma pedra no caminho. Como entender isso? Pedro era esse contraste vivo, um amigo leal, mas também um discípulo precipitado, um homem de fé, mas com um coração que ainda precisava aprender a se calar para ouvir. Ele estava sempre tentando proteger Jesus. Queria que nada de ruim acontecesse ao mestre, mas não entendia ainda que a missão de Jesus incluía a dor, o abandono, a cruz. Era como um amigo que ama tanto que tenta impedir o outro de seguir seu caminho, mesmo sem perceber. Quantos de nós não somos assim também? Queremos amar, mas controlamos. Queremos proteger, mas sufocamos.
Queremos seguir a fé, mas nos revoltamos quando ela nos leva por caminhos que não entendemos. Pedro era humano, muito humano, por isso tão real, tão próximo de nós. E Jesus via tudo isso, e mesmo assim, ou justamente por isso, o mantinha por perto. Porque a jornada de Pedro não era sobre perfeição, era sobre transformação. E isso ainda estava só começando. A noite estava escura. O vento era forte. As ondas batiam contra o barco com violência. Os discípulos estavam exaustos, remando contra a tempestade, e Jesus não estava com eles. Ele havia ficado sozinho para orar e os havia enviado adiante no barco. Era como se, naquela noite, Jesus quisesse que eles enfrentassem a tempestade por conta própria. E ali, no meio do caos, o medo dominou. Mas então algo estranho aconteceu. Eles viram uma figura caminhando sobre as águas. No meio do pavor, pensaram que era um fantasma. Afinal, quem poderia fazer algo assim? Mas a figura falou: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, sendo Pedro, fez o impensável. Ele não ficou em silêncio como os outros, não apenas observou. Ele pediu algo louco: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco, sentiu o vento no rosto, os olhos fixos em Jesus. Um passo, outro, e caminhou. Sim, ele realmente caminhou sobre as águas. Mas bastou um segundo de distração. Ele olhou para o vento, para o tamanho das ondas, e o medo o engoliu. Afundou e gritou: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse episódio diz tanto sobre quem era Pedro e sobre quem somos nós. Porque veja bem, ele teve fé. Sim, teve. Os outros ficaram no barco, mas ele ousou. O problema não foi a falta total de fé, mas uma fé que oscilava entre coragem e dúvida, amor e medo, confiança e pânico. Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas medo demais para continuar caminhando. Quantas vezes isso acontece conosco? Damos um passo em direção a algo que acreditamos, mas basta uma tempestade surgir e afundamos no pavor. E o mais lindo dessa cena é que Jesus não deixou Pedro afundar sozinho. Ele o puxou de volta. Corrigiu, sim, mas não o abandonou. Porque Jesus sabia, Pedro ainda tinha muito a aprender, mas também tinha algo que poucos têm, um coração que se lança. E é disso que se trata o amor verdadeiro, não da perfeição, mas da entrega. A tensão no ar era quase palpável. Jesus havia acabado de dizer algo que partiu o coração dos discípulos, que ele seria entregue, traído, preso e morto. Aquelas palavras caíram como uma bomba no meio de todos eles. Era como se a base da fé que haviam construído começasse a tremer. Mas Pedro, mais uma vez, não se conteve. Levantou-se, o olhar firme, o peito inflado, o coração explodindo em lealdade. E declarou diante de todos: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus olhou nos olhos dele, não com raiva, nem com desdém, mas com um olhar profundo, quase triste, e respondeu: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Foi como um soco. Pedro não acreditava. Impossível. Ele amava Jesus. Ele era fiel. Estava disposto a tudo. E ainda respondeu: mesmo que eu tenha que morrer contigo, nunca te negarei. Era sincero, totalmente sincero, mas também ingênuo. Pedro acreditava que a força da sua emoção seria suficiente para sustentar sua fé. Mas Jesus sabia, a prova não viria com palavras, mas com silêncio, medo e escuridão. E isso é algo que nos atravessa também, não é? Quantas vezes prometemos fidelidade, compromisso, coragem, até o momento em que a pressão aperta, o mundo escurece e descobrimos que nossa fé era mais frágil do que pensávamos. Pedro era verdadeiro,
mas estava confiando demais na própria força. Ele não sabia ainda o que era ser esmagado pelo medo. Não sabia o que era estar sozinho no meio de soldados, sendo reconhecido como um seguidor de alguém que agora era visto como criminoso. Ele acreditava que morreria por Jesus, mas não sabia que o medo de ser rejeitado, preso, torturado, também mata. Mata a coragem. Mata a palavra dada. Mata o que achávamos ser inabalável. Essa promessa de Pedro não foi um erro. Foi um retrato fiel de um coração apaixonado, mas não preparado. E Jesus não o corrigiu para humilhá-lo, corrigiu para alertá-lo, porque a negação não seria o fim de Pedro, seria, na verdade, o início da sua reconstrução. Era noite, mas não uma noite comum. Jesus havia pedido que os discípulos preparassem a Páscoa, e eles obedeceram. Tudo estava como deveria. O pão, o vinho, a tradição. Mas algo estava diferente. O clima era estranho, tenso, quase sombrio. Jesus estava ali, fisicamente presente, mas seu olhar parecia distante, como quem carrega um peso que os outros não veem. Ele olhava os rostos dos discípulos, um por um, como quem sabe o que está por vir, e mesmo assim escolhe amar até o fim. Pedro, sentado ali, talvez não compreendesse, mas sentia. Algo estava prestes a acontecer. O silêncio de Jesus dizia mais do que qualquer sermão. E então veio o momento que cortou o ar. Jesus pegou o pão, partiu, entregou a eles e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim." Depois pegou o cálice de vinho. "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Era uma despedida, e os corações começaram a bater mais rápido. Mas então, a bomba. "Um de vocês vai me trair." O silêncio virou murmúrio. Um a um eles perguntavam: "Sou eu, Senhor?" Pedro gelou. Olhou ao redor. Desconfiou. Tentou entender. E Judas continuou ali, em silêncio, com a traição já decidida no coração. Jesus sabia, mas não expôs. E é nesse ponto que vemos a grandeza dele e o contraste com os discípulos. Enquanto eles discutiam sobre quem seria o maior entre eles, Jesus se levantou, pegou uma toalha e começou a lavar os pés de cada um. Sim, inclusive o de Judas. Pedro ficou indignado. Como assim o mestre se abaixando como um servo? Quando chegou sua vez, ele resistiu. "Senhor, tu vais lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas entenderá depois." Pedro, ainda tentando ser leal, retrucou: "Jamais lavarás os meus pés." Mas Jesus foi firme. "Se eu não te lavar, você não terá parte comigo." E Pedro, no impulso de sempre, exagerou. "Então lava também as mãos e a cabeça." Jesus sorriu. Mas dentro dele havia dor, porque ele sabia que naquela mesma noite, aquele homem que tanto o amava, o negaria. A última ceia não foi apenas um jantar, foi um espelho. Ali, cada um foi confrontado com sua fé, seus medos, seus limites. E Pedro estava prestes a descobrir que o amor, quando ainda é imaturo, pode falhar mesmo quando quer acertar. A sala estava pesada, o ar denso. As palavras de Jesus ainda ecoavam: "Um de vocês vai me trair." Pedro sentiu o estômago revirar. Como assim alguém ali, entre eles, seria capaz de trair o mestre? Alguém que tinha comido do mesmo pão, aprendido das mesmas palavras, caminhado ao lado do mesmo coração? A insegurança tomou conta do grupo. Pedro olhou para João, que estava mais próximo de Jesus. Fez um sinal discreto, como quem diz: "Pergunta para ele quem é." João se inclinou e sussurrou: "Senhor, quem é?" E Jesus respondeu baixinho só para ele: "Aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado." Então molhou o pão e entregou a Judas. Pedro viu, e sua expressão mudou. A confusão virou incredulidade, o calor no rosto virou raiva contida. "Como assim, Judas? Aquele que cuidava do dinheiro? Que dormia ao lado deles?
que ria, chorava, orava junto, mas antes que pudesse fazer algo, Jesus olhou para Judas e disse: "O que você vai fazer? Faça depressa." E Judas saiu, em silêncio, deixando para trás uma sala mergulhada em tensão e tristeza. Pedro, por dentro, devia estar fervendo. Ele não entendia completamente o que Jesus queria dizer com tudo aquilo, mas seu instinto era claro: proteger o Mestre, impedir que qualquer um o ferisse. E talvez ali tenha nascido, no fundo de seu peito, a promessa silenciosa: eu não vou deixar isso acontecer. Pedro queria ser o herói, o defensor, o que ficaria até o fim. Mas Jesus já sabia que a maior batalha de Pedro não seria contra os soldados lá fora. Seria contra o medo que morava dentro dele. Jesus, com aquele olhar que via além do que os olhos podiam enxergar, disse: "Esta noite todos vocês me abandonarão." Pedro não se conteve. "Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei." E aí veio a frase que ele jamais esqueceria: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Foi um golpe, uma ferida aberta antes mesmo da queda. Mas Pedro, cheio de paixão e cegueira, respondeu com a alma: "Mesmo que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei." Ele acreditava. E é isso que dói mais. Pedro realmente achava que sua lealdade era inabalável. Ele não estava mentindo. Estava iludido. E o que ele ainda não sabia é que a dor da negação viria não de um erro calculado, mas de uma alma desesperada, tentando sobreviver ao medo de perder tudo. Pedro queria proteger Jesus, mas antes ele teria que ser quebrado. Era noite, mas diferente de todas as outras noites. Jesus havia saído com os discípulos em direção ao jardim do Getsêmani, um lugar de paz, mas que naquela madrugada se transformaria em palco de agonia. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos, os 3 em quem mais confiava. E ali, no meio das oliveiras, ele revelou algo que nenhum deles jamais esqueceria. "Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo, vigiem." Era como um pedido de socorro, um clamor. Jesus, o Filho de Deus, estava abalado, trêmulo, suando gotas de sangue. E onde estava Pedro? Sentado, com sono, lento, desatento. Jesus voltou 1, 2, 3 vezes e sempre os encontrou dormindo. E então perguntou a Pedro com uma tristeza doce na voz: "Você não conseguiu vigiar nem 1 hora comigo?" Essa pergunta atravessa séculos, ecoa em nossos ouvidos. Quantas vezes também falhamos em vigiar, em estar presentes quando alguém precisava de nós. Jesus estava prestes a ser entregue, e Pedro, que havia prometido morrer com ele, não conseguia ficar acordado nem por 1 hora. Mas o medo já começava a nascer ali. Não era só sono, era negação da realidade. Era como se o corpo quisesse fugir da dor iminente e o sono fosse o disfarce da fuga. Naquela noite, o céu estava em silêncio. Jesus orava, chorava, pedia: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres." Era a entrega total, o ápice da obediência. Mas Pedro não entendia ainda. Ele achava que a luta seria com espadas, com força, com bravura. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, liderados por Judas, foi Pedro quem reagiu primeiro. Sacou a espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreendeu: "Guarde sua espada. Quem vive pela espada, morrerá pela espada." E ali, Pedro sentiu o chão se abrir. Porque o que ele achava que seria o começo de uma revolução era, na verdade, o início do silêncio de Deus. Jesus se entregava, sem resistência, sem defesa. E Pedro, que queria lutar, viu seu mundo ruir. A partir dali, ele começaria a se afastar, a andar à distância, a observar escondido. E sem perceber, o medo tomava conta. Não era mais coragem, era confusão, era impotência. O homem que prometeu morrer com Jesus agora se via perdido, sem saber o que fazer.
O coração estava em choque, o medo havia nascido. E Pedro, sem saber, estava prestes a enfrentá-lo da pior maneira possível, negando aquele que mais amava. O momento que Pedro mais temia chegou. Jesus foi preso, não por ladrões ou inimigos distantes, mas por líderes religiosos. Homens que deviam representar Deus, mas estavam decididos a silenciar a voz do amor. Pedro assistiu tudo. Viu quando os soldados levaram Jesus como um criminoso, algemado, humilhado, traído com um beijo. E ali, algo se quebrou dentro dele. Ele tentou seguir Jesus de longe, à distância, misturado na multidão, sem chamar atenção. O corajoso Pedro agora se escondia. O coração dele batia forte. A adrenalina tomava conta. Ele não conseguia entender como aquele que acalmava tempestades, que curava cegos, que ressuscitava mortos, agora se deixava levar como se fosse impotente. E o medo foi crescendo, como um veneno, rápido, silencioso, mortal. Pedro queria ajudar, queria fazer algo, mas não podia. Ou melhor, não sabia o que fazer. Ele não era mais o mesmo do barco, com Jesus dizendo, venha. Agora ele estava sozinho, sem direção, sem coragem. No pátio onde Jesus estava sendo interrogado, havia uma fogueira. Algumas pessoas se reuniam ali para se aquecer. Pedro, tentando passar despercebido, se aproximou. Mas ali seria testado. A primeira serva o olhou nos olhos e disse, você também estava com esse Jesus da Galileia. Pedro, no susto, respondeu, não sei do que você está falando. Primeira negação. Minutos depois, outra pessoa olhou para ele e afirmou, você é um deles. Pedro jurou, homem, eu não sou. Segunda negação. O medo já dominava sua alma. O suor escorria, as mãos tremiam. Então, um terceiro homem o confrontou. Com certeza você também é um deles. Seu jeito de falar te entrega. Pedro então explodiu. Eu não conheço esse homem. E nesse instante, o galo cantou. O som cortou o ar. Silenciou tudo. Ecoou nos ossos. Pedro paralisou. Seu mundo desabou. E foi nesse momento que Jesus, sendo levado pelos guardas, virou o rosto e olhou nos olhos dele. Aquele olhar não era de raiva, nem de julgamento. Era um olhar cheio de dor, cheio de amor. Um olhar que dizia, eu sabia, e mesmo assim, eu te amo. Pedro desabou. Saiu dali correndo, com as mãos no rosto, as lágrimas aos borbotões, o peito rasgando por dentro. Ele havia feito exatamente o que jurou que nunca faria. Negou. 3 vezes. E agora, tudo o que ele sentia era o peso insuportável da culpa. O vento da madrugada era frio, mas não mais frio do que o medo que tomava conta de Pedro. Ele estava ali, no pátio, misturado entre as pessoas, tentando parecer invisível, tentando ouvir algo, entender o que estava acontecendo com Jesus, sem ser notado. Mas tudo nele o denunciava. A ansiedade no olhar, o nervosismo nos gestos, a dor escondida no peito. E então veio a primeira faísca. Uma criada, uma simples serva, o olhou com atenção. Seus olhos afiaram como facas em dúvida. Ela não era uma autoridade, não tinha poder algum, mas suas palavras foram certeiras. Você também estava com esse Jesus da Galileia. O coração de Pedro disparou. O tempo pareceu congelar. Era só uma pergunta, uma simples observação. Mas naquele momento, parecia uma ameaça de morte. A mente de Pedro foi tomada por pensamentos confusos. E se ela contar aos soldados? E se me prenderem também? E se me torturarem? E o medo falou mais alto que o amor. Eu não sei do que você está falando. Essas palavras saíram como se tivessem vida própria, rápidas, frias, culpadas. Era a primeira vez que Pedro negava Jesus. Não foi uma mentira inocente, foi uma quebra interna, uma falha na muralha da fé. O mesmo homem que andou sobre as águas, agora negava o mestre diante de uma serva. Mas Pedro não percebeu de imediato o peso daquilo.
Talvez tenha achado que era só uma forma de se proteger, um desvio temporário, não vou fazer de novo. Mas a verdade é que o medo não para, ele cresce. E a primeira negação foi só o começo. A partir dali, Pedro se distanciou ainda mais de si mesmo. Já não era o mesmo. Algo dentro dele começou a rachar. E essa rachadura logo se tornaria um abismo. Porque quando negamos quem amamos para salvar a nós mesmos, perdemos mais do que coragem, perdemos pedaços da alma. O tempo parecia passar devagar naquela madrugada cruel. A fogueira ainda ardia. O calor que ela oferecia era um contraste amargo ao frio que agora dominava o coração de Pedro. Após a primeira negação, ele tentou se afastar um pouco, mudar de posição, talvez até desaparecer entre os rostos da multidão. Mas era tarde demais. A dúvida já havia se instalado ao seu redor. Alguém o observava de longe, um segundo olhar, menos inocente, mais desconfiado, mais insistente. Você também é um deles. Dessa vez não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Pedro sentiu o corpo gelar. O sangue parecia parar de circular. A garganta travou por um instante, mas então a mentira brotou com facilidade. Homem, eu não sou. Segunda vez. Mais uma negação, mais um golpe na própria alma. Mas Pedro não percebeu, porque a mente dele já estava em modo de sobrevivência. Tudo agora era sobre escapar, sobre não ser reconhecido, sobre não sofrer o mesmo destino de Jesus. Ele não mentia por maldade, mentia por medo. E esse tipo de medo é o mais perigoso, porque disfarça covardia com autopreservação. Ele nos faz trair o que há de mais sagrado em nós e ainda nos convence de que estamos certos. Pedro já não era o mesmo. O homem corajoso que havia sacado a espada no jardim agora se escondia atrás de frases curtas, negando a própria identidade. E mesmo assim, dentro dele, o amor por Jesus continuava lá, mas estava sufocado, aterrorizado, encolhido. Imagine o peso disso. Amar alguém profundamente, mas por medo, agir como se nunca tivesse conhecido essa pessoa. Pedro não sabia, mas sua alma estava sendo moída por dentro. A cada negação, ele se afastava não só de Jesus, mas de si mesmo. E Jesus sabia de cada palavra antes mesmo que ela fosse dita. E mesmo assim, escolheu o silêncio. Porque às vezes o amor não impede que o outro caia, ele apenas espera, de braços abertos, para quando ele decidir voltar. O pátio seguia em silêncio tenso. As vozes se misturavam entre sussurros e acusações. Lá dentro, Jesus estava sendo interrogado, cuspido, humilhado. Lá fora, Pedro travava a própria batalha. Depois da segunda negação, Pedro tentava parecer indiferente. Olhava para o chão, mexia na túnica, evitava qualquer olhar direto. Mas não adiantava. A sua alma estava marcada, e os olhos ao redor percebiam. Então veio o terceiro confronto. Um homem, talvez mais atento, mais direto, o encarou com convicção e disse: com certeza você também é um deles. O seu modo de falar te denuncia. Pedro congelou. Não era mais só uma serva curiosa, nem um olhar desconfiado. Era uma acusação frontal, uma verdade escancarada. E Pedro, sentindo o mundo desabar, explodiu. Eu juro que não conheço esse homem. Dessa vez, ele não só negou, ele jurou. Ele amaldiçoou. Ele usou todo o peso da mentira para afastar de si a verdade que o queimava por dentro. E então, o som que atravessou a madrugada. O galo cantou, alto, seco, doloroso. Pedro travou. O tempo parou. A cena congelou. E naquele instante, Jesus, mesmo sendo arrastado, sangrando, machucado, virou o rosto e olhou nos olhos de Pedro. Não foi um olhar de reprovação. Não foi raiva. Foi um olhar que dizia: eu sabia, e mesmo assim, eu continuo te amando. Pedro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era como se tudo dentro dele tivesse sido arrancado de uma vez.
O ar faltou. As pernas perderam força. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele correu. Fugiu daquele lugar como um homem que não queria mais viver. Saiu pelas vielas escuras, tropeçando nos próprios passos, tentando escapar da única coisa que não podia deixar para trás: a culpa. E chorou. Chorou como uma criança. Chorou amargamente, diz o texto bíblico, e não há palavra mais precisa. Era o choro de quem percebe que falhou com quem mais amava. O choro de quem descobriu que não é tão forte quanto pensava. O choro de quem prometeu fidelidade e entregou negação. Naquele momento, Pedro não era mais o discípulo, nem o pescador, nem o corajoso. Era apenas um homem, quebrado, e foi ali, na dor mais profunda da sua vida, que começou a nascer um novo Pedro. Porque às vezes é no fundo do poço que a gente encontra a única coisa que nos resta: a graça. Não foram palavras. Não foi um grito, nem um sermão, nem uma acusação. Foi um olhar. Apenas isso. Mas naquele instante, esse olhar gritou mais alto do que qualquer tempestade, espada ou sentença. Quando o galo cantou e Pedro soltou sua terceira negação, Jesus virou o rosto em meio aos empurrões, aos tapas, aos insultos, e encontrou os olhos de Pedro no meio da multidão. E o que houve ali foi um choque de almas. Pedro esperava qualquer coisa, menos aquilo. Ele esperava julgamento, esperava ver em Jesus a dor de quem foi traído, a indignação de quem foi negado por um amigo. Mas o que viu foi o oposto. O olhar de Jesus estava ferido, sim, mas não com raiva. Era um olhar cheio de compaixão. Um olhar que dizia: Pedro, eu sabia que você falharia, e mesmo assim escolhi te amar. Eu sabia que você me negaria, e mesmo assim confiei em você. Você caiu, mas não é o fim. Esse silêncio entre os dois cortou a alma de Pedro como uma espada, porque ali ele entendeu: Jesus não era apenas o mestre, era amor em forma de pessoa. Era o Deus que sabia das falhas, mas não desistia. Era o olhar de um amigo que vê você no seu pior momento e ainda assim permanece. Esse olhar ficou gravado em Pedro para sempre, não pelos olhos em si, mas pelo que carregava por trás deles: misericórdia. Pedro viu naquele instante o tamanho da sua pequenez e o tamanho do amor de Jesus. Foi esse momento, esse simples cruzar de olhares, que transformou o arrependimento de Pedro em quebrantamento. Porque há uma diferença entre se sentir culpado e se sentir quebrado por dentro. A culpa afasta. O quebrantamento nos empurra de volta para a graça. Pedro saiu daquele pátio um homem destruído, mas não destruído sem esperança. Dentro dele, apesar do choro, apesar da vergonha, apesar da queda, havia uma semente, pequena, escondida, mas viva. A semente do amor que não depende de perfeição. O olhar de Jesus não condenou Pedro, resgatou ele, e isso mudou tudo. Pedro correu. Não esperou explicações, não quis ouvir conselhos, não teve forças para ficar e encarar os outros discípulos. Ele simplesmente fugiu. Fugiu do pátio, dos soldados, das testemunhas, mas acima de tudo, fugiu de si mesmo. A cada passo, sua mente repetia as palavras que ele havia acabado de dizer: Eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Mas ele conhecia. E esse era o pior castigo. Pedro conhecia Jesus, caminhou com ele, comeu com ele, chorou com ele, o amava. E agora a voz que gritou a negação ecoava como uma sentença dentro da sua própria cabeça. Ele foi para algum lugar escuro, sozinho, talvez um beco, talvez o mato, talvez onde ninguém o visse. E ali ele desabou. A Bíblia diz que chorou amargamente. E não é exagero. Pedro não chorou como quem sente remorso. Chorou como quem perdeu a própria identidade. Ele havia fracassado, não como pescador, não como discípulo, mas como homem, como amigo, como ser humano. As lágrimas não lavavam o rosto, elas queimavam.
como fogo que revela a vergonha, a dor, o peso insuportável de ter traído o único que nunca o havia traído. Imagina você que diz amar alguém com todo o seu coração, e quando essa pessoa mais precisa, você a nega. 3 vezes, publicamente, com juramentos. Pedro não estava apenas triste. Ele se odiava. Era como se o espelho da alma tivesse sido quebrado e os cacos cortavam por dentro. E talvez, naquela madrugada, Pedro tenha desejado desaparecer. Talvez tenha se perguntado: como Deus poderia me perdoar? Como posso olhar para os outros discípulos? Como posso continuar vivendo com esse peso? O homem que antes se achava forte, corajoso, o mais leal, agora era só um monte de pedaços no chão. Mas aqui mora algo poderoso, porque é justamente no ponto mais baixo da nossa vida que a graça de Deus começa a fazer sentido. Pedro ainda não sabia, mas aquele choro era o início de sua cura, porque quem chora de verdade não é quem caiu, é quem deseja se levantar. Os dias que se seguiram foram longos, escuros, quase insuportáveis. Pedro, que antes andava com o peito erguido, agora andava curvado, os olhos no chão, a alma arrastada. O silêncio em volta era ensurdecedor. Jesus havia sido levado, condenado, crucificado. E Pedro sumiu. Não há registro dele no Calvário. Ele não estava lá quando o mestre gritou: "Está consumado". Não segurou a mão ensanguentada. Não olhou nos olhos dele uma última vez. Ele não conseguiu. Não teve forças. Não teve coragem. Porque o peso da culpa o esmagava. Enquanto outros estavam em luto, Pedro estava em exílio interno. Ele não perdeu só o amigo, perdeu a si mesmo. A fé que antes o fazia andar sobre as águas, agora era um caco afundado no peito. A voz que antes gritava promessas de fidelidade, agora só sussurrava vergonha. Ele lembrava do olhar de Jesus, da fogueira, do galo, e cada lembrança doía como uma ferida aberta. O problema da culpa é que ela não tem hora para bater. Ela vem na madrugada, quando tudo silencia. Ela vem no meio de uma conversa, com um flash do passado. Ela vem quando você menos espera e te derruba outra vez. Pedro carregava isso o tempo todo. Ele não sabia o que fazer. Não tinha para onde ir. Voltar a pescar? Voltar à vida de antes? Mas como, se tudo nele havia mudado? O peso da culpa não é só emocional, é espiritual. Ela te faz sentir longe de Deus. Te faz pensar que você não é digno nem de olhar para cima. Te faz acreditar que o amor dele tinha limites e que você os ultrapassou. Pedro achava que tudo estava acabado, que sua missão havia sido cancelada, que sua história com Jesus terminava ali, naquela negação. Mas o que Pedro ainda não sabia é que a graça começa onde a culpa parece vencer. Ele pensava que a cruz tinha sido o fim. Mas Deus estava apenas começando algo muito maior. O silêncio é cruel. Ele pesa, ele ecoa, ele te faz pensar coisas que você nunca imaginou. E para Pedro, o silêncio depois da cruz foi como um castigo invisível. Jesus havia morrido. E com ele, todas as promessas pareciam ter sido enterradas. Os milagres, as palavras de vida, o amor que Pedro sentia, tudo parecia morto. E então vieram os dias de espera. 3 dias, mas pareciam 3 vidas, 3 dias sem direção, sem propósito, sem chão. Pedro vagava pela culpa como quem anda num deserto sem fim. Será que ele me perdoaria? Será que os outros sabem o que eu fiz? Será que Deus ainda me quer? O silêncio de Deus nesses momentos parece uma sentença. Não havia mais vozes do céu, nem olhos cheios de misericórdia olhando para ele. Só lembranças, e lembranças, quando misturadas com culpa, viram fantasmas. Pedro via tudo o que viveu como algo distante, como se ele tivesse sido outra pessoa. Aquele que andou sobre as águas, aquele que viu Jesus se transfigurar. Agora era só um homem, quebrado por dentro. E o pior, Deus não dizia nada.
Quantas vezes isso também acontece conosco? A gente erra, a gente promete que não vai repetir e repete, e então esperamos um sinal, uma palavra, um alívio. Mas o que vem é silêncio. E no silêncio surgem as perguntas mais perigosas. Será que eu sou mesmo amado? Será que ainda sou parte da promessa? Será que Deus me largou? Pedro, nos seus dias de silêncio, sentiu tudo isso. Mas havia algo que ele ainda não sabia. Deus não estava em silêncio por indiferença. Estava trabalhando, no invisível, no eterno, no plano perfeito. O silêncio não era desprezo. Era o intervalo antes da restauração. Porque Deus não ignora os que choram. Ele apenas prepara o momento certo para se revelar de uma forma ainda mais poderosa. E enquanto Pedro mergulhava em suas dúvidas, o céu se movia. Algo estava prestes a acontecer, e quando o silêncio quebrasse, o coração de Pedro jamais seria o mesmo. O terceiro dia chegou, e com ele algo que ninguém esperava, ou talvez ninguém acreditava de verdade que fosse possível. As mulheres foram ao túmulo, levaram perfumes, iam embalsamar um corpo. Elas não esperavam milagre, esperavam luto. Mas quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. A pedra havia sido removida. Elas correram, gritaram, procuraram os discípulos, e Pedro, ao ouvir as palavras que atravessaram os ouvidos como um trovão, o corpo dele não está mais lá, correu. Sim, ele correu, como quem precisa de um sinal, de uma chance, de um recomeço. João correu com ele, mas Pedro corria com o coração nas mãos. Ele precisava ver com os próprios olhos. Quando chegaram, João hesitou. Ficou à porta, mas Pedro, como sempre impulsivo, entrou direto e viu os lençóis, a ausência, o espaço vazio onde antes havia um corpo crucificado. E naquele instante, algo se mexeu dentro dele. Era esperança? Era confusão? Era arrependimento pulsando mais forte? Ele não entendeu tudo, ninguém entendeu. Mas aquele vazio dizia muito. Não era só a ausência de um corpo, era a presença de uma promessa. Pedro saiu de lá sem todas as respostas, mas com algo diferente no peito. A culpa ainda estava lá, sim. A vergonha ainda o assombrava, sim. Mas agora havia uma fagulha. E se for verdade? E se ele realmente venceu a morte? E se ainda houver esperança, até para mim? Às vezes, Deus não responde com palavras. Ele responde com ausências que gritam. E aquele túmulo vazio falava mais alto do que 1000 sermões. Pedro não sabia o que esperar. Não sabia o que viria a seguir. Mas algo dentro dele dizia: talvez eu ainda tenha uma chance. Pedro voltou a pescar. Depois de tudo, da negação, da culpa, do túmulo vazio, ele ainda não sabia o que fazer da vida. Então decidiu voltar para o único lugar que conhecia, o mar. Era como se dissesse a si mesmo: acabou, eu tentei, fui discípulo, falhei, agora é só voltar à rotina. Mas Deus não tinha desistido dele. Naquela manhã, enquanto os barcos estavam no mar e os homens lançavam as redes sem sucesso, alguém apareceu na praia. Era um homem, simples, silencioso, que os observava de longe. "Filhos, vocês têm algo para comer?" Ele gritou. Pedro franziu a testa. Era uma pergunta estranha. Eles responderam que não. Então o homem disse: "Lancem a rede à direita do barco e vocês encontrarão." Eles obedeceram. E a rede se encheu de peixes. Foi como um déjà vu. João olhou para Pedro e disse: "É o Senhor." Pedro não esperou. Vestiu sua capa, pulou do barco e nadou até a praia. Como um homem faminto, desesperado, não por pão, não por peixe, por perdão. Quando chegou, Jesus já estava ali, um fogo aceso, pão, peixe assando. Sim, o mesmo Jesus que Pedro havia negado, agora preparava café da manhã para ele. Jesus não chegou com cobrança, nem com sermão, chegou com comida, com acolhimento, com amor. E depois que comeram, Jesus olhou para Pedro. Os outros estavam perto, mas era como se o mundo tivesse silenciado em volta.
Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respirou fundo. O nome Simão o transportava de volta ao começo, à primeira vez que ouviu esse chamado. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu: apacenta minhas ovelhas. E pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro insistiu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastoreia minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, tu me amas? Pedro ficou triste, porque sabia. Jesus o fazia lembrar das 3 negações, mas também entendia. Cada pergunta era uma cura. Cada tu me amas era um eu ainda acredito em você. Pedro respondeu com o coração quebrado e rendido: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus sorriu e disse: apacenta minhas ovelhas. Não houve castigo, não houve rejeição, houve restauração. Pedro não era mais o mesmo. Agora ele sabia o que era cair, sabia o que era ser perdoado, sabia o que era amar, mesmo sem merecer. E Jesus não o rebaixou. O confiou uma missão, porque o amor verdadeiro não cancela, transforma. Depois daquele encontro na praia, Pedro nunca mais foi o mesmo. A culpa deu lugar à coragem. A vergonha foi substituída por propósito. Aquele que negou Jesus 3 vezes, agora estava pronto para proclamar seu nome para milhares. E não demorou para isso acontecer. 50 dias depois da ressurreição, veio o Pentecostes. O Espírito Santo desceu com poder, ventos, línguas como fogo, um mover sobrenatural. E no meio daquela multidão assustada, Pedro se levantou. Sim, Pedro, o mesmo que havia se escondido, o mesmo que fugiu, o mesmo que chorou amargamente. Agora, com os olhos cheios de fogo e a voz firme, ele declarou: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E naquele dia, 3.000 pessoas se renderam à fé. Pedro se tornou a rocha, o líder, a voz que guiava os primeiros cristãos em meio à perseguição, ao medo, às dúvidas. Ele curava, pregava, enfrentava prisões. E tudo com uma firmeza que só alguém que já foi quebrado e restaurado poderia ter. Porque Pedro havia aprendido na dor que a força não vem da perfeição, mas da graça. Ele sabia o que era cair. Por isso, sabia estender a mão para os fracos. Sabia o que era negar. Por isso, sabia acolher os que erravam. Sabia o que era ser amado quando mais merecia ser rejeitado. Por isso, falava de Jesus com paixão, não como uma ideia, mas como uma experiência viva. Pedro se tornou o pastor que Jesus pediu e jamais esqueceu do que viveu. Tanto que, em suas cartas, escreveu palavras que só quem passou pelo vale poderia dizer: sede humildes, cuidem uns dos outros com amor. Lembrem-se de que o diabo ronda como um leão, procurando a quem possa devorar, mas resistam firmes na fé. Palavras de um homem que foi devorado pelo medo, mas foi resgatado pelo amor. A transformação de Pedro não foi de um salto, foi uma jornada. Do mar da Galileia ao pátio da negação, do choro ao fogo do Espírito, do covarde ao líder. Tudo isso porque Jesus acreditou nele, mesmo quando ele deixou de acreditar em si. Pedro não foi o mais sábio, nem o mais estável, nem o mais espiritual, mas foi o mais humano. E talvez seja por isso que Deus o escolheu, porque em Pedro nos vemos nossas promessas emocionadas e nossas falhas gritantes. Vemos nossos momentos de fé e nossas horas de medo. Vemos nossa coragem que dura pouco e nossa vergonha que dura demais. Pedro caiu, mas levantou, negou, mas foi perdoado, fugiu, mas voltou. E isso nos ensina algo que o mundo tenta apagar todos os dias, que não é o nosso erro que define quem somos, é o que fazemos depois dele. O legado de Pedro é o legado da graça, da segunda chance, da restauração que vem não quando merecemos, mas quando mais precisamos. Pedro nos lembra que podemos andar com Jesus e ainda falhar.
Podemos amar profundamente e, mesmo assim, errar feio. Podemos prometer o céu e tropeçar antes de sair do chão, mas também nos mostra que Deus não desiste de quem ama. O olhar de Jesus nos alcança até no nosso pior momento. A queda pode ser o começo da missão mais linda da nossa vida. Pedro morreu anos depois, crucificado de cabeça para baixo, por escolha própria, porque dizia não ser digno de morrer como o Mestre. Ele terminou sua vida fiel até o fim, mas seu maior legado não foi como morreu, foi como viveu depois de ser perdoado. E é por isso que a história dele nos emociona tanto, porque no fundo a gente também já negou Jesus, talvez não com palavras, mas com atitudes, com indiferença, com covardia, com omissão, mas ainda assim ele continua nos olhando, com aquele mesmo olhar que salvou Pedro. O olhar que diz, eu sei quem você é, eu vi o que você fez, e ainda assim, eu te amo. Se essa história tocou o seu coração, deixa um amém nos comentários. Você já passou por um momento como o de Pedro? Já sentiu que falhou feio, mas mesmo assim queria recomeçar? Escreve nos comentários, eu quero recomeçar. A sua história não acabou, e o seu comentário pode ser a faísca que inspira alguém que também está tentando voltar. Curta esse vídeo se você acredita que a graça é maior do que a culpa. Compartilhe com alguém que está se sentindo longe de Deus e precisa lembrar que o olhar de Jesus ainda o alcança. Se inscreve no canal porque aqui a gente conta histórias que curam, emocionam e transformam. E ativa o sininho, porque os próximos vídeos podem ser exatamente a palavra que você está precisando ouvir. Pedro não foi herói, foi humano, foi falho, foi quebrado, mas foi também escolhido, restaurado, usado, transformado. E você? Você também pode ter falhado, pode ter negado, pode ter fugido. Mas se Pedro teve um reencontro com Jesus, você também pode ter. A cruz não foi o fim. A negação não foi o limite. O galo cantou, mas o amor de Deus gritou mais alto. Hoje talvez seja o momento de voltar, de deixar de correr, de parar de se esconder da sua própria história. Jesus não te chama porque você é perfeito. Ele te chama porque você é importante demais para ser deixado para trás. E se ele restaurou Pedro, ele também pode restaurar você.